auditório há 2 grandes telões, onde são projetados todos os vídeos e apresentações que serão exibidos neste evento. Na parte de trás do auditório está localizada a cabine de som, com vidros escuros, onde os técnicos estão trabalhando para levar a melhor qualidade de áudio e vídeo. Também conosco a equipe de intérprete de Libras. Ao meu lado direito encontra-se a Raquel. Ela está de calça preta, blusa preta, sapatilha preta, cabelos cacheados pretos, batom violeta. Ela usa aparelho, olhos castanhos claros. Nós temos também a Raíssa, tem 1,55 m, saia preta, blazer preto, blusa preta, salto alto, usando batom vermelho, cabelos pretos, grandes e olhos pretos. Por favor, fique de pé, por gentileza, para o nosso público identificá-la. Sejam muito bem-vindas às nossas intérpretes de Libras. Farei também a minha audiodescrição. Eu sou mestre de cerimônias, meu nome é Guto Rodrigues, tenho 1,76 m, estou com um terno de cor preta, blusa branca com uma gravata de cor roxa, quase roxa. No meu punho esquerdo estou com um relógio com pulseiras na cor marrom com tons dourados. Tenho os cabelos pretos, tenho barba fechada na cor preta, tenho os olhos pretos. Sejam todos muito bem-vindos e todos os nossos convidados também farão essa audiodescrição para aqueles que nos acompanham aqui no auditório e de forma virtual. Convidamos para a composição do dispositivo de honra o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Acompanhado do Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva. Deputado Federal Castro Neto, primeiro vice-presidente da Comissão do Idoso. Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Da Secretária Nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Laís Abramo. Da Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Hollenberg. Do representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, Fábio Eon. Da presidenta do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, Maria Leopoldina Camelo. E da representante da sociedade civil, Grupo Mais Vividos, do SESC-DF, Lair Moreno do Nascimento. Neste momento, nós teremos a execução do hino nacional, feito então pela equipe de artistas do Acorde, formado por Eleni Fagundes e Chico Nogueira. Em forma de ciranda, para a gente dar as mãos nesse tempo novo. Ouviram Ipiranga as margens da cidade, um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fugivos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o peito
Senhor, dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, e entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, olá, barão que ostentas estrelado, verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a cláusula forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pode sentar neste momento. Assistiremos agora a uma apresentação cultural de cordel da autora Rosa Ramos Regis da Silva, representada pelos artistas do Duo Acorde, formado por Eleni Fagundes e Chico Nogueira. Eleni, seja muito bem-vinda. Por favor, a sua audiodescrição também. Obrigada, boa tarde. Eu sou Eleni Fagundes, sou da melhor idade também. Eu tenho a pele clara, olhos verdes, cabelo claro, cacheado comprido. Estou com uma bata cor-de-rosa, uma calça bege e um lenço lilás alusivo ao evento. Boa tarde, eu sou Chico Nogueira, eu sou companheiro da Eleni, nós somos da melhor idade. Eu tenho 1,75, sou mais ou menos claro, eu acho. Aqui pra cá eu acho que eu sou. E é uma honra estar aqui, e a gente acredita que para amor e para música não tem idade. É dever do cidadão seu idoso proteger, valorizar, respeitar, seu valor reconhecer, não permite que violem seus direitos, nem o amolem, o levando a sofrer. O Estatuto do Idoso no seu artigo 3º vem dizendo que o idoso
A tudo que os outros têm, não fica atrás de ninguém. Isto mesmo é verdadeiro. É um fenômeno mundial, a violência às pessoas. Já com idade avançada, com a falta do amor que ecoa nos corações dos perversos e dos modos mais diversos, sua violência doer. Família, sociedade e o Estado em união são responsáveis diretos pela participação do idoso, na verdade, dentro da comunidade, por ser ele um cidadão. Negligência, violência, a falta de piedade, atentando aos seus direitos por omissão, por maldade, deixando o idoso a penar, sem ter ele a quem apelar, chama isso crueldade. Nossos idosos merecem nossa consideração. Amor dos familiares, ser tratados com atenção, com carinho, com cuidado, com os direitos preservados em toda qualquer questão. Ao violar os direitos que qualquer idoso tem, por ser lei de bem cuidado, por quem deve querer bem ao seu idoso e tratá-lo com amor, não maltratá-lo, você se tornou ninguém. Cuide bem do seu idoso com o carinho merecido. Não esqueça que você poderá ser preterido também na sua velhice. Não ache que isso é tolice, isto tem acontecido. Cuide bem do seu idoso, vendo o que ele necessita. Alguns dados importantes partem do que ele acredita, do que gosta de fazer, do que gosta de comer. Torne a sua ação bonita. Deixo aqui o meu abraço aos idosos do Brasil, com minha cabeça em paz e o meu coração a mil, ao lembrar cada velhinho a quem tratei com carinho na idade juvenil. Já pedindo à juventude, que é do futuro a esperança, para cuidar dos seus idosos com muito amor e bonança. Trate sempre com carinho a vozinha e o vozinho Ao se tornarem criança. Grande poder, grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. A terra deu, a terra dá, a terra cria. A terra ria, a terra deu, a terra. A terra deu, a terra dá o que tira. A terra acaba com toda a mal alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria. Nascendo na terra faz a terra de viver. Vivendo na terra que essa terra de comer. Tudo que existe nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo céu. Dominamento, a terra
seu grande poder. Grande poder com seu grande poder. Porque no céu a gente vê uma estrelinha. Aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã aquela estrela vai embora. Tem uma maior e tem outra mais miudinha. Tem uma vazia e outra mais apagadinha. 6 horas da tarde é que pega a aparecer. Quando é de manhãzinha ela torna a se esconder. Só de noite ela brilha em cima do firmamento. Deus corrige o mundo pelo céu. Dominamento, a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O homem planta o rebolinho de maniva. Aquela maniva cresce essa enxada. Começa a nascer aquela folha orvalhar. Ali vai se criando aquela obra positiva. Muito esverdeada, muito viva e muito viva. Embaixo crema batata que engorda e faz crescer. Aquilo dá farinha para todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo céu. Dominamento, a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Muito obrigada. Essa canção que nós cantamos por agora é de mestre Verdelinho, também da terceira idade, lá de Alagoas. Viva a cultura brasileira. Senhor Chico, encerrado então? O nosso muito obrigado, uma salva de palmas ao Chico Nogueira e Eleni Fagundes, do Duo Acorde. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: da representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carla Ulloa, a representante da ouvidoria da Universidade de Brasília, Maria Ivoneide de Lima Brito, e o senhor vereador e presidente da Comissão do Idoso, o vereador e presidente da Comissão do Idoso de Caxias do Sul, senhor Rafael Bueno. A secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Rita Oliveira. A chefe do gabinete ministerial do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Marina Lacerda. Agradecemos ainda a todas e todos que estão nos acompanhando por meio da transmissão online e pelas redes sociais. Em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mobiliza diversos órgãos para debater ações de conscientização, prevenção e combate às diferentes formas de violência e discriminação contra pessoas idosas. A data 15 de junho foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. E no Brasil, reforça as discussões sobre a violência durante o processo de envelhecimento e velhice. O Brasil passa por uma transição demográfica e o envelhecimento populacional é uma realidade no país. Dados do censo do ano de 2010 mostram que o índice de envelhecimento do país era de 30,7 e as projeções destacam que este índice deve estar em mais de 60 neste ano. Atualmente, já são mais de 32 milhões de idosos brasileiros que vivenciam diferentes formas de envelhecer devido às desigualdades sociais, raciais, de gênero e de outras. Assim, é importante criar medidas para combater
as violações de direitos humanos das pessoas idosas e reduzir as vulnerabilidades enfrentadas pelos diferentes grupos sociais. Ouviremos neste momento a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu queria, em nome do ministro Silvio, cumprimentar todos os colegas aqui na mesa, cumprimentá-los todos, dizer que é um prazer estar aqui em nome do Ministério da Saúde, trazer o recado da nossa ministra Anísia, cumprimentando o ministro Silvio Almeida, o secretário Alexandre, pelo seu excepcional trabalho, dizer que na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente é onde nós monitoramos os indicadores de violência no país e estamos trabalhando juntos com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para que possamos qualificar melhor essas informações, porque sem informação nós não podemos fazer políticas públicas. É fundamental que nós tenhamos cada vez mais melhores informações. A violência, a notificação dela é muito recente em nosso país e ainda, infelizmente, eu diria assim, a porta de entrada da violência em nosso país é o Sistema Único de Saúde. É o primeiro local onde a violência é observada. Ela vai chegar na delegacia muito tempo depois, mas os primeiros momentos, os primeiros contatos com a violência, ela deve ser feita pelos nossos profissionais de saúde. E, infelizmente, nós temos ainda uma dificuldade muito grande de qualificar essa violência para entendê-la em todos os seus aspectos. Nós sabemos que a violência, ela tem cor, ela tem gênero, ela não é igual para todas as pessoas, assim como não é igual nenhuma doença e nenhum agravo em nosso país, um país tão desigual. Então, é nossa missão qualificar melhor para construir melhores políticas públicas. Em nome do Ministério da Saúde, eu queria agradecer também, secretário, por falar antes de vocês, porque temos nos nossos ministérios um momento de muita reconstrução, né, ministro? E estamos aí trabalhando intensamente com muitas agendas, e eu não poderei ficar aqui, mas não poderia ir sem falar e sem deixar esse recado do Ministério da Saúde e da disposição de trabalharmos cada vez mais integrados, porque somos um só governo e temos o mesmo objetivo, a melhoria da saúde, a melhoria da qualidade de vida e a felicidade do nosso povo. Muito obrigada. Por questões de agenda, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, vai ter que sair. Nós agradecemos a sua presença junto conosco. Para as palavras de abertura, convidamos o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Ainda que seja uma data que nós temos que falar sobre violência, eu quero primeiramente agradecer a presença de todas as pessoas aqui. Que bom ver uma plateia muito grisalha. Eu acho que isso me deixa bastante feliz. Então eu quero primeiramente agradecer vocês. Obrigado pela presença. É uma honra ter vocês aqui. Eu sei muito bem do compromisso que eu tenho para honrar essa secretaria e junto com a equipe nós faremos o nosso melhor trabalho. Quero também agradecer ao nosso ministério, a nossa secretaria, por todo o esforço, dedicação e competência para realizar esse evento. Então quero agradecer mais uma vez ao nosso ministro, Silvio Almeida, agradecer o Fabeon também pela Unesco, Maria Leopoldina, a Lair Moreno, Nossa Senhora, que representa tão bem aqui as 32 milhões de pessoas idosas, Ethel também, que precisou se retirar,
Márcia Hollenberg, obrigado. Laís Abramo também. E o Castro Neto, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, o nosso evento, ele já começou, então, a gente fala do Junho Violeta, então ele já começou. Tivemos a primeira ação anunciando esse mês, e algumas pessoas devem ter percebido já, mas quem não viu, reforço o convite para que vejam. Tivemos a intenção de explicar um pouco mais os tipos de violência, trazer um pouco mais um assunto que muitas vezes passa desapercebido por algumas pessoas. Então eu tenho dito que nós temos a violência diária, aquela microviolência, que passa muitas vezes quando as senhoras e os senhores são chamados por um nome que vocês não gostariam. Quando muitas vezes as senhoras e os senhores não são autorizados para manusear como queiram o seu dinheiro. E assim por diante, em outros espaços, onde os olhares muitas vezes são piores do que as palavras, chegando até a outras formas de violência. Então esse tem sido nosso primeiro momento desse mês alusivo da conscientização da violência contra a pessoa idosa. Começamos agora o segundo momento, tão importante também, porque agora a gente vai trazer, né, um evento alusivo ao dia 15, onde o mundo inteiro para refletir o que tem dado certo e quais são os novos caminhos para que a gente possa reduzir as violências que afetam as pessoas idosas do mundo inteiro. O nosso país não é diferente. Vocês vão constatar algumas ações que nós estamos fazendo. Todo o nosso Ministério de Direitos Humanos e Cidadania se debruçou para desenhar uma série de ações, e a gente espera que nos próximos dias elas já possam surtir efeitos, e queremos muito dialogar com todas e todos para ver o resultado e também trazer melhorias sempre que necessários. E vamos trazer alguns números mais impactantes, infelizmente, mas que nós precisamos trazer para dialogar dentro do nosso ministério, junto com outros ministérios e também com outros órgãos. Então, é assim que a gente faz uma política para alcançar, de fato, toda a sociedade. Lembrando, como já foi dito aqui diversas vezes pelo nosso ministro, e também dos momentos que eu tenho oportunidade de dizer, que envelhecer é um direito de todas as pessoas. Então, a nossa secretaria está falando para o envelhecimento da sociedade e para as pessoas idosas. Ou seja, a gente fala para todo mundo. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês e quero que todo mundo aqui saia com compromisso de tentar, sempre que possível, minimizar situações de violência que afetam todo o nosso país. Obrigado. Registramos e agradecemos a presença dos representantes da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, José Avelino, Maria Aparecida Fernandes e Tereza Liduína. Sejam muito bem-vindos à nossa cerimônia. Ouviremos a seguir a representante da Sociedade Civil Grupo Mais Vividos, Lair Moreno do Nascimento. Saúdo neste momento o senhor ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e o secretário nacional da Pessoa Idosa, Alexandre Silva. Boa tarde. Sou Lair Moreno do Nascimento, natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tenho 71 anos, sou professora estadual aposentada. Ao falar em valorização do idoso, devemos começar pela família, pois ela simboliza a união, o aconchego e o amor. Ela é a base de tudo, a geradora da harmonia necessária
para que o idoso encontre amparo ao enfrentamento das transformações naturais da idade. Ela é que assegura o direito à dignidade e ao respeito por tudo que já foi vivido, a manutenção de saúde. Cuidar do idoso, zelar pelo bom andamento de um processo natural, pelo qual todos passarão, supõe preparo, comprometimento, inclusive nosso como idosos, buscando a participação em atividades que mantenham o bem-estar completo no aspecto físico, mental e social, determinando uma boa qualidade de vida e garantindo, assim, a saúde e comportamento saudável. Boa qualidade de vida do idoso supõe autonomia, autoconhecimento, autoestima elevada, cuidado pessoal, integração entre idades iguais ou diferentes, estimulação cognitiva, inclusão digital, socialização entre grupos. Porém, nem sempre este processo de envelhecimento ocorre de maneira satisfatória, ideal. Tomamos conhecimento todos os dias de situações de violência contra o idoso nas formas mais aterradoras e o pior, acontecendo no lugar onde primeiro deve estar ou deveria estar a segurança, que é a família. Também verificamos o idadismo, que é a violência por conta da idade. Fatores vários levam a isso e normalmente passam pela ausência da comunicação, dependência financeira, vínculos afetivos fracos ou inexistentes, histórico de violência doméstica, negligência, abandono. Mas nem tudo está perdido. Há luz, há esperança. A campanha de prevenção à violência contra o idoso é um alerta, pois a sociedade se conscientiza a partir daí da necessidade de respeitar o protagonismo daqueles que, com muitas lutas e desafios, estão procurando vencer as barreiras que se apresentam. Que a sociedade se sinta responsável pela construção de relações positivas, pela construção de uma consciência coletiva de cuidado com o outro, de valorização do ser humano. Eu me sinto, sou uma idosa privilegiada. Sou o protagonista do meu envelhecimento. Tenho a oportunidade pela qual sou grata a cada dia de contar com uma rede familiar sólida e de pertencer ao grupo dos mais vividos do SESC, Distrito Federal, que represento neste evento com grande responsabilidade e alegria. Neste grupo, nas diferentes unidades, encontramos como extensão de nossos lares o acolhimento, o abraço, o fortalecimento de relações, o aprendizado, a troca de experiências, o enriquecimento como pessoas em transformação. Nos tornamos idosos conscientes, confiantes, melhores, conhecedores dos nossos direitos, aceitando que desafios precisam ser vencidos, que a transformação é diária, que novos rumos exigem mudança de rota. Assim sendo, quero, a cada dia, conquistar o melhor, para assim motivar outros idosos a sentirem o que é a alegria de viver e se tornar personagem principal de uma história feliz, sem medo de preconceitos. Que possamos todos nós, idosos, sermos felizes, bem cuidados e assistidos, que possamos viver melhor por todos a quem amamos, pois o sucesso do tempo é envelhecer bem. Obrigada.
ouviremos neste momento a presidenta do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, CONIF, Maria Leopoldina Camelo. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui ao ministro Silvio Almeida, ao secretário Alexandre, a quem estendo os compromissos aos componentes da mesa. O convite para nós estarmos participando desse momento foi para nós assim uma grande alegria. Eu represento o Conselho Nacional dos Reitores, que compõe 41 instituições federais de ensino nas 5 regiões do país. Nós somos 38 institutos federais, os 2 Cefetes e o Colégio Pedro II. Então, nós trabalhamos na nossa realidade com uma diversidade grande no nosso público, que diferente de uma escola comum e diferente de uma universidade, nós temos no mesmo espaço de formação jovens de 14 anos que transitam nos mesmos espaços com pessoas idosas com mais de 60, 70, 80 anos. Então, isso é um espaço de aprendizagem constante. Então, nós temos alunos que são um público que é denominado, através do Ministério da Educação, de educação para jovens e adultos. Então, esse público, ele faz parte da nossa realidade e hoje ele tem um quantitativo substancial de pessoas que chegaram nessa fase da vida e que sequer tiveram oportunidades de ter acesso à educação. Então, elas buscam, em nossos espaços educacionais, complementar aquela formação que foi deixada para trás lá na sua juventude. E nós fazemos esse trabalho com a formação, inclusive profissional, para aqueles que muitas vezes já se encontram no mundo do trabalho, mas não têm uma certificação. E aí, ministro, quando o senhor esteve conosco essa semana para nós fazermos esse diálogo, para fortalecermos as nossas ações, e eu entendo, como rede, é assim que o país deve caminhar. Os ministérios, as secretarias, o governo se enxergar como único e que as comunidades, que as associações, elas se encontrem e fortaleçam as ações, porque elas são muito necessárias. E nisso eu trago o seguinte, de que hoje o Brasil, ele não consegue atingir a meta mínima estabelecida para atender a formação de jovens e adultos que cheguem a ter o ensino fundamental completo ou ensino médio completo. As dificuldades são exorbitantes, né? A formação necessária que o mundo do trabalho exige, eles não conseguem chegar a ter um salário digno porque não têm uma certificação. E muitas vezes ficam protelando esse momento, essa formação, e quando chegam na idade já estão, de certa forma, cansados, já não têm mais a mesma disponibilidade e ficam atrelados a um salário que não consegue ter o reconhecimento pelo seu conhecimento adquirido no decorrer da vida por apenas uma ausência de uma certificação, muitas vezes. Então, nós trazemos essa possibilidade, ministro e secretário, de unirmos os nossos espaços educacionais como espaço que possa trazer transformação à vida com o processo de formação, mas como também processos que nós temos de cultura, secretária, arte, música, atendimentos diversos, porque nós somos um espaço educacional, como eu disse, nós pensamos na formação, não apenas de um profissional, mas também do ser humano, do cidadão, que tem que ter para a sua vida uma formação completa. E nós sabemos o quanto o processo educacional ele é transformador. O quanto o processo educacional ele traz dignidade à vida do ser humano. Então, nós nos colocamos aqui como instituições disponíveis em todos os espaços do nosso país. Nós temos hoje 633 campi à disposição para fazermos um trabalho cada vez melhor. Desde cursos, como eu coloquei, que nós já temos e ofertamos de atendimento ao idoso, mas também cursos de artes, né?
cursos que são desenvolvidos para públicos específicos, que a gente percebe, às vezes, uma arte desenvolvida para atender um grupo de idosos que com habilidades para desenhar, para pintar. Isso faz uma diferença enorme. Uma tarde, algumas horas em um espaço educacional traz uma mudança considerável na vida do público que está nessa fase. Então, a gente está aqui ratificando esse compromisso social, esse compromisso como educadores e um compromisso com o processo de transformação do nosso país, através do que foi dito aqui, de buscarmos a todo momento de nossas vidas sermos felizes, independente da idade em que nós nos encontramos. Tá? Muito obrigado. E eu desejo que esse evento seja cada vez mais positivo, porque ele eu já acho que o quantitativo de pessoas envolvidas que tem aqui já mostra o sucesso que ele é e o quanto temos em nossa sociedade pessoas que estão querendo trabalhar para mudar essa realidade. Muito obrigada. Ouviremos agora o representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, Fábio Eon. Boa tarde a todas e todos. Eu queria aqui inicialmente saudar o ministro Silvio, o secretário Alexandre, nosso querido amigo, parceiro. E minha saudação aqui, por óbvio, é muito breve, né, mas eu começo essa saudação com meia-culpa, né, em relação à Unesco, a agência que eu represento aqui nessa mesa. Eu digo meia-culpa porque nos últimos anos, desde que a Unesco foi criada, ela tem trabalhado muito, com muita energia, com muito afinco, principalmente programas ligados à juventude, né? E aí não há nenhum demérito, obviamente, né, em trabalhar a juventude, em trabalhar o futuro do nosso país, a grande força produtiva da nossa economia, mas pouca atenção se deu, de fato, à população idosa. E se a gente fala de uma agência que cuida de direitos tão fundamentais, ministro, o direito à educação, o direito à ciência, o direito à cultura, o fato é, e a gente sabe disso, que é a população que tem sofrido e que tem tido esses direitos mais negligenciados, né, em relação ao direito à educação, o direito ao ensino, o direito à cultura, o direito ao progresso científico, a novas tecnologias, ao acesso à informação. Então, foi por isso que a Unesco se reaproximou do Ministério há coisa de 5, 6 anos atrás, no sentido de trabalhar uma ideia que é muito cara para a Unesco também, que é a ideia de educação ao longo da vida, um conceito que a Unesco cunhou justamente para evitar aquele clichê, aquela ideia pré-formatada que a gente foi criada, que o ciclo educacional é um ciclo muito curto, né? A gente entendeu desde cedo que a criança alfabetizada vai para o ensino fundamental, para o ensino médio, se tiver sorte, e se tiver mais sorte ainda, quem sabe, o ensino superior, e acabaria aí seu ciclo educacional. E a verdade é que existe a educação não formal, existem uma série de letramentos, a nossa população vive cada vez mais, e há outras formas de alfabetização midiática, conhecimentos, habilidades aí, que precisam ser trabalhadas para uma população que envelhece e que cada vez vai mais longe. Então, diante desse cenário, a gente, há coisa de alguns meses atrás, 2 meses atrás, nós conversamos com a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa no sentido de pensar uma campanha que pudesse enfrentar essas várias violências, e aí eu falo violências no plural, porque não é só a violência física, mas é a violência ligada ao abandono, à violência financeira, à violência emocional, essas violências todas que hoje a população idosa no Brasil, infelizmente, sofre, e com grande receptividade do Ministério, nós pensamos numa iniciativa que está dentro do bojo, como o secretário falou, dessas várias ações de enfrentamento à violência contra o idoso, e uma ação que nós queríamos também marcar o dia 15, que é o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra o Idoso, uma data, como já foi mencionado aqui pelo cerimonial, uma data instituída pela ONU. Então, nesse sentido, nós fizemos uma campanha sem pretensão, que nós vamos divulgar aqui. São 4 filmetes
que trabalham essas várias dimensões, algumas dimensões da violência contra o idoso, como o abandono, a violência financeira, a violência doméstica, muitas vezes. E vamos mostrar aqui um dos filmes, né, que vão ser vinculados a partir de amanhã, dia 15, que é o Dia Internacional de Enfrentamento contra a Violência contra o Idoso. Agora será apresentado um vídeo da campanha #Envelhecer Sem Violência, no âmbito da parceria entre Unesco e Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa. Assim você me vê, com minha família, mais um aniversário cheio de alegria. Vivendo o melhor da aposentadoria, passeando, cheio de amigos. Curtindo a vida, viajando, feliz com a minha família. Mas nunca aconteceu. Essas são apenas imagens simuladas, criadas por computador. Mas como seria bom? Na verdade, faz anos que ninguém vem, ninguém liga, como se eu já tivesse morrido. Na verdade, só tenho dívidas. Me aplicam golpes. Minha família tira tudo de mim. Na verdade, eu vivo trancada, vivo apanhando e vivo sonhando com uma vida diferente. Assim você me vê? Assim você me vê? E assim, você me vê? O que uma pessoa que envelhece precisa fazer para ser vista e respeitada? Para não ser esquecida, violentada? No Brasil, em 2022, foram cerca de 97 mil denúncias de violência contra pessoas idosas. Só nesses primeiros meses de 2023, mais de 47 mil denúncias e mais de 282 mil violações. As violações são muitas: maus tratos, exploração financeira, espancamentos. Imagine quantos milhões ocorrem sem serem notados. Temos o direito de viver uma vida completa, de sentir os anos passarem em sua plenitude de liberdade, dignidade e amor. O direito de descansar, desacelerar, de ter autonomia, liberdade, de fazer nossas escolhas. Envelhecer deveria ser um direito garantido desde o nascimento. E por isso queremos olhar para a pessoa idosa sem filtros. E criar um país sem violência, um país de respeito. É preciso recuperar o tempo perdido com ações concretas para proteger estas pessoas. E é dever de todas e todos ajudar a combater essas violências. Denuncie. Disque 100. Registramos e agradecemos a presença da subsecretária de Política para o Idoso do Distrito Federal, Kátia Valéria. Passamos a palavra para a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Márcia Hollenberg. Boa tarde, vou inovar o protocolo. Vou falar daqui porque me sinto mais à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou uma mulher parda, de cabelos um pouquinho caracolados e lisos. Tenho mais de 60, 62. E falo aqui em nome do Ministério da Cultura. Eu fiquei muito emocionada com o vídeo. E como falo da área da cultura, eu acho que a cultura tem uma contribuição muito efetiva com o campo, né, dos mais vividos, da melhor idade, né, dos idosos e das idosas. Então, eu queria cumprimentar, né, a iniciativa do seminário, né, cumprimentar o ministro Silvio Almeida, que eu tive a oportunidade de estar, antes de estar nessa posição, e na Fundação João Mangabeira comentei com ele a importância que tinha a cultura, né, com relação ao campo dos direitos humanos, né, e como os pontos de cultura, que é uma rede nacional, né, que o Ministério reconhece, são os núcleos culturais, né, populares, de comunidades tradicionais, de comunidades indígenas, que fazem a cultura, porque não é o Estado que faz cultura, quem faz cultura é o povo, no sentido de que como essas pautas podiam estar intensificadas nessa rede, porque essa rede é uma rede que já faz um trabalho comunitário. Nós somos cerca de 4.300 pontos hoje de cultura no Brasil, ainda é muito pouco para o tamanho do Brasil, ainda está muito centralizado nas capitais,
mas a meta é que a gente faça um trabalho de interiorização dessa cultura, desse trabalho de reconhecer os pontos de cultura em todo o Brasil. E hoje, no registro do nosso cadastro, dos 4.300 pontos de cultura, cerca de 700 e poucos pontos dizem declaradamente que trabalham com as pessoas idosas. Então, a gente acredita que essa força de estar estabelecendo esse elo e o lugar, né, dos mais vividos nas comunidades, pela cultura, ele é muito valorizado, né, quando a gente vê a questão dos mestres e das mestras, enfim, de todo o trabalho que nas comunidades mais tradicionais a gente tem muito que aprender, porque são nas comunidades tradicionais que a gente vê a melhor referência dessa relação, né? Nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, onde as pessoas mais velhas são tratadas como tesouros vivos, né? Da sua sapiência, da sua referência, né? Da sua história, muitas delas contadas oralmente pelos avós e pelas avós. Então, estou aqui muito emocionada, tocada pelo tema, me sentindo no universo, porque também estou sendo introduzida nesse universo e começo a viver a realidade do etarismo, né, de sentir alguns preconceitos, e aí eu bato no ombro e falei, mas como? Você está percebendo? Por que você está falando assim comigo? Então, assim, como a gente reage, né, diante desse preconceito? E é um preconceito que vem muito também de uma sociedade muito capitalista, onde as pessoas são tratadas como seres produtivos, e aí para de trabalhar, aposenta, parece que parou de trabalhar, porque a gente não para de trabalhar nunca, né? Ainda mais assim, cuidando da casa, cuidando das pessoas, né? Um trabalho que muitas vezes não é visto, né? A economia do cuidado. Estava até comentando com a nossa amiga do Ministério de Desenvolvimento Social. Eu queria cumprimentar a Lair Moreno, em nome dela, cumprimentar todos vocês, né? Eu acho que abordar esse tema é de extrema importância e é de extrema urgência, né? O Brasil já não é mais tão jovem, né? E que ele possa usufruir da sua maturidade, né? Então, enfrentar as formas de violência, que muitas vezes afetam grande parte da nossa população, muitas vezes afetam pessoas da nossa própria família, a gente ali não acompanha, que poderia estar ali mais atento, né? Então, é muito importante esse tema. Envelhecer é um processo que deveria ser natural e inevitável, né? E deve ser encarado com respeito, com dignidade e amor. Merecedora de nossa atenção e admiração, a pessoa idosa requer, acima de tudo, o cumprimento de seus direitos fundamentais, consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na nossa Constituição. Garantir que cada pessoa idosa tem o direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade, à participação social, à saúde, ao trabalho ou ao descanso digno, ao lazer, à cultura e a tantos outros direitos fundamentais. É afirmar a dignidade e a qualidade de vida daqueles que tanto já fizeram, e eu digo que tanto fazem, né? Porque muitas vezes também a gente se reporta às pessoas idosas com aqueles que já fizeram, não, mas eles continuam fazendo, a gente continua ativo e trabalhando. Ainda assim, constatar que muitos deles são alvo de violações desse direito, seja por negligência, por abuso físico ou emocional, discriminação, abandono, nos desafia a compreender que o nosso dever e a nossa responsabilidade em assegurar que as pessoas mais idosas desfrutem de um envelhecimento, desfrutem de um passar do tempo digno e saudável, feliz e pleno. Compreender o lugar e o papel das pessoas idosas na educação. A gente hoje fez pela manhã um encontro do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura, também é uma nova parceria integrando esses dois campos, né? E é um papel muito importante que as pessoas têm nesse sentido, né? Na cultura, o processo de envelhecer influencia tanto as percepções de como vemos as pessoas mais idosas, de como também os próprios idosos e idosas se veem, se engajam e participam na sociedade, no convívio entre gerações. Promover uma velhice mais inclusiva, participativa e enriquecedora, com protagonismo, né, e com autonomia. Promover a cultura e a arte por meio das suas diversas linguagens, tradições, manifestações, é oferecer oportunidade de aprendizado contínuo, como estava dizendo aqui a Unesco, de interações e formas de estimular a criatividade, explorar novas habilidades, incentivar o envolvimento com a comunidade, contribuir e valorizar para a compreensão do processo do tempo e do envelhecimento, e no sentido de que nos faça valorizar a vida e o presente. Esse é um enfrentamento da violência, é um enfrentamento que todos nós temos que estar nessa luta. E reconhecer o papel das nossas avós e dos nossos avós na nossa vida e na nossa sociedade é de fundamental importância.
E eu, hoje em dia, falo muito para os meus filhos, que eles têm guarda compartilhada, né? E que aí tem toda essa discussão do pai, da mãe. Eu falo assim, e onde é que está o direito da avó? A voternidade. Então, hoje eu defendo os direitos da voternidade, que é para além da maternidade, e são direitos que nós, como avós, temos que adquirir nesses tempos modernos em que a família se constitui de diversas maneiras, né? Então, nesse sentido, eu trago aqui o cumprimento da ministra Margarete Menezes, o compromisso do Ministério da Cultura de estar estabelecendo um elo mais forte com a área de direitos humanos. Na nossa secretaria em especial, esse é um tema que estou aqui com a Karina Miranda, que é a nossa diretora de diversidade, é um tema que não está dimensionado no campo da política cultural, que merece estar dimensionado, e a gente está aqui para a gente fazer essa cunha, para a gente trabalhar isso. Nós fizemos lá em 2010 um prêmio chamado Inesita Barroso, que era um prêmio que valorizava as boas práticas. Então, agora a gente está retomando essa ativação, premiações, parceria com a sociedade civil, e este tema vai estar mais explícito e mais colocado, no sentido que a gente possa estar referenciando as boas práticas. Fora isso, a gente faz todo um trabalho envolvendo os mestres da cultura popular e as mestras, inclusive na universidade, no sentido que esses saberes sejam reconhecidos por notório saber, estando ali no mesmo nível do professor doutor, do professor mestre, e podendo ministrar as aulas dentro da universidade, podendo participar da formação dos jovens e também no ensino médio, no ensino básico fundamental. Então, essas são construções, né, e fronteiras que a gente tem que ultrapassar. Também o campo da acessibilidade cultural, né, que é um campo que não fala somente para o campo da pessoa com deficiência, fala para todos nós, em momentos especiais da nossa vida, todos nós vamos ter alguma demanda que possa ser considerada especial. E acessibilidade em todos os sentidos, na comunicação, acessibilidade física, acessibilidade da atitude e da cognição. Então, são esses parâmetros que a gente quer promover. Os produtos culturais devem ser acessíveis, independente da idade ou das habilidades físicas ou intelectuais. E por que não dizer também o acesso aos meios de fazer cultura? E a Eleni Fagundes e o Chico Nogueira dão um exemplo disso aqui. A cultura está ao lado e atuante contra o preconceito, pela cultura de paz, pela cultura da vida, do respeito às conquistas, principalmente as conquistas do tempo, de estar vivo, permanecer vivo, né? E, nesse sentido, as comunidades tradicionais nos dão os exemplos, e eu acho que a gente tem que sensibilizar os nossos jovens, porque a gente vai buscar com eles uma aliança no presente, mas num compromisso com o futuro deles. Então, talvez essa seja uma estratégia importante para a gente, na cultura, também pensar num caminho com a juventude, né, e trazer essa pauta de uma maneira mais enriquecedora nesse convívio com a juventude. O Brasil não é tão jovem, e Deus nos permita que a gente possa usufruir da nossa maturidade. Acredito firmemente que o respeito aos direitos humanos da pessoa idosa é um indicador da sociedade verdadeiramente desenvolvida e justa. Somente quando as pessoas forem tratadas com dignidade e tiverem seus direitos respeitados, independentemente da sua idade, poderemos construir um mundo melhor para todos. A cultura é uma ferramenta que ajuda a construir uma sociedade mais inclusiva, na qual o envelhecimento deve ser reconhecido como uma fase valiosa da vida. E temos um grande desafio de estarmos todos juntos nessa girada do tempo. Né, o mestre Verdelino, né, falou que a Terra gira com seu grande poder. Eu diria, o tempo passa com seu grande poder. Que passe ao nosso favor. Muito obrigada a todos. Fará uso da palavra a secretária nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Laís Abramo. Muito boa tarde a todas as pessoas. Queria cumprimentar o ministro Silvio Almeida, o secretário Alexandre. Em nome deles, cumprimentar toda a mesa e todas as pessoas que estão aqui presentes nessa plateia tão importante e para quem a gente está falando aqui, né? Bom, a garantia dos direitos humanos da pessoa idosa e, como parte dela, o enfrentamento de todas as formas de violência, considerando as múltiplas e agravadas formas de desigualdade e discriminação que vivenciam diversos grupos dentro dessa faixa etária, né? Como as mulheres idosas,
as mulheres negras e indígenas idosas, as pessoas idosas LGBTQIA+, as pessoas idosas com deficiência, as que vivem em territórios rurais e nas periferias urbanas. É uma tarefa ineludível e urgente. E, por isso, é tão importante essa iniciativa, este evento, essa campanha, essa reunião convocada e promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, um ministério que é tão chave em todo esse processo de reconstrução pelo qual nós estamos passando no país. Infelizmente, nós continuamos tendo evidências todos os dias no Brasil e no mundo inteiro da forte relação que existe entre a pobreza, a desigualdade e a violação dos direitos humanos de todas as pessoas, e entre elas das pessoas idosas. E o enfrentamento dessa situação tem que ser necessariamente uma tarefa intersetorial e interfederativa num país como o nosso, que é uma república federativa dessa dimensão, com essa heterogeneidade, com essa diversidade, que é uma das suas grandes riquezas, e que envolve muitas políticas de diversos ministérios, e por isso, uma vez mais, é tão importante esse evento, com a participação de diversos ministérios convocados pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Eu aqui estou, nesse momento, representando o MDS, o ministro Wellington Dias pediu que eu representasse, nesse momento, porque ele está fora de Brasília, e então queria falar 2 minutos sobre o MDS, qual é o papel dele nesse processo, e em especial da Secretaria Nacional de Cuidados de Família. O MDS tem como missões centrais contribuir para a erradicação da fome, da insegurança alimentar, da pobreza, da desigualdade e fortalecer a rede de proteção social, em especial para a população de baixa renda. E é importante falar desses 32 milhões de pessoas idosas que existem no país hoje, 1 de cada 3 estão no CAD único, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social, mostrando exatamente que 1 em cada 3 idosos e idosas desse país estão ou numa situação de pobreza ou de vulnerabilidade, ou muitas vezes de extrema pobreza. E 56% dessas pessoas são mulheres e 44% são homens. Então, eu queria aqui destacar 2 âmbitos fundamentais do que a gente entende como uma contribuição do MDS. Em primeiro lugar, o benefício de prestação continuada, o BPC. Na verdade, ele faz parte do sistema de previdência social, né, mas que ele transfere, como acho que todas as pessoas aqui sabem, o salário mínimo para as pessoas acima de 65 anos e com renda até 1/4 do salário mínimo, que não tiveram condições, por diversos motivos, de contribuir através do emprego formal e, portanto, ter algum outro tipo de previdência social. Esse nós consideramos que é uma questão fundamental, porque justamente ele é um fator de redução dos índices de pobreza e extrema pobreza. Se não fosse o BPC, essas cifras seriam muito mais elevadas, e a gente sabe que a pobreza, a falta de autonomia econômica, é um fator extremamente importante para que as pessoas estejam em situação de violência e de violação dos seus direitos. A outra é a rede de proteção social estruturada a partir do SUAS, o Serviço Único de Assistência Social, que envolve o Centro de Referência de Assistência Social, uma série de serviços para a população idosa, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, os Serviços de Proteção e Assistência Integral à Família, os Serviços de Proteção Social Básica no domicílio, os centros POP, porque a gente sabe que também a população de rua vem envelhecendo nesse país, e que aí são múltiplas vulnerabilidades que se agravam mutuamente, os centros-dias, as instituições de longa permanência, como exemplos. Essa rede de proteção social é fundamental, assim como esses serviços, mas eles não são suficientes, como todos nós sabemos, né? E serão cada vez necessários e cada vez mais insuficientes em um contexto de envelhecimento acelerado da população que nós estamos vivendo e de feminização desse envelhecimento. Nós, mulheres, vivemos em média 7 anos a mais que os homens, né? Então, é um envelhecimento que se feminiza, né? Então, se não houver esse esforço conjugado de fortalecer esses serviços. Bom, a Política Nacional de Cuidados, que é uma nova missão do MDS, né, que começa nesta gestão,
que está sendo discutida no âmbito de um amplo grupo de trabalho interministerial, do qual o Ministério dos Direitos Humanos faz parte, e que é coordenado pelo Ministério das Mulheres e pelo MDS, ela pretende contribuir nesse sentido, no sentido de fortalecer e ampliar esse sistema de proteção social. As pessoas idosas são parte fundamental dessa política e um dos seus grupos prioritários. E a ideia básica dessa política, se eu pudesse resumir em uma frase, é garantir o direito ao cuidado a todas as pessoas que necessitem de cuidado e o trabalho decente às trabalhadoras e trabalhadores do cuidado. Isso significa fortalecer as políticas, serviços e equipamentos públicos de cuidado, de forma a garantir esse direito para as pessoas que necessitam cuidado e apoiar as famílias nessas tarefas, que ainda, como sabemos, recai de maneira muito desproporcional sobre as mulheres. Essas mulheres, muitas vezes, são mulheres idosas que cuidaram a vida toda e que, justamente, devido ao peso dessa responsabilidade de cuidar da sua família, das crianças, de outras pessoas idosas, de pessoas com deficiência, de pessoas com enfermidades prolongadas, né? Devido ao peso dessa responsabilidade e à falta do apoio público adequado, tiveram que sacrificar, às vezes de forma irremediável, a sua autonomia econômica e o exercício de seus direitos em diversos âmbitos da vida, como a educação, a formação profissional, o emprego e a vida pública. E que, ao chegar esse momento da vida, em que elas também necessitam de cuidados, de mais cuidados, muitas vezes elas estão sozinhas. Eu acho que o vídeo que a gente viu agora é uma forma incrível de mostrar isso, né? Então, é necessário, portanto, reconhecer, valorizar e redistribuir esse trabalho de cuidado, né? De forma que esse cuidado seja garantido a todas as pessoas e que não seja um peso excessivo sobre as famílias e sobre as mulheres. E, para isso, as políticas públicas e o sistema de garantia de direitos são fundamentais. E é desse esforço que esta Secretaria e esse Ministério pretende participar e colaborar para que a gente consiga realmente garantir a dignidade e o pleno exercício dos direitos humanos a todas as pessoas, incluindo a população idosa desse país. Muito obrigada. Neste momento, ouviremos o deputado federal e primeiro vice-presidente da Comissão do Idoso, Castro Neto. Boa tarde a todos. Tudo bem? Gostaria aqui, de primeiro lugar, registrar aqui minha alegria e satisfação de estar num momento tão importante para nós aqui no Brasil, nessa luta a serviço da pessoa idosa. Eu faço parte sou primeiro vice-presidente da Comissão da Câmara dos Deputados, né, de defesa do direito da pessoa idosa, e é um tema que hoje que nós temos que colocar a luz em cima para o debate, para a conscientização das pessoas, das famílias brasileiras, da importância desse tema, porque muitas vezes acontece a violência em casa sem a gente perceber. Gostaria aqui de cumprimentar e parabenizar nosso querido ministro Silvio Almeida pela atuação, né, por esse simpósio agora. Cumprimentar o Alexandre da Silva, nosso secretário, companheiro aí em algumas audiências. Em nome deles, cumprimentar a todos. Dar um abraço aqui e os parabéns ao Chico Nogueira e a Eleni, que cantaram o hino nacional. Eleni, não é o nome dela? Se eu não errei. Onde que eles estão? Meus parabéns, viu, pelo hino tão bonito, pelo cordel tão animado. Você vivencia e solta o espírito que nós precisamos para enfrentar esse preconceito contra a pessoa idosa. Meus parabéns aí para um ato tão bonito. E dar um abraço aqui também na Laí Moreno, que falou aqui, Laí. Você, de maneira tão sucinta, com suas palavras, conseguiu descrever muito bem o que nós precisamos com o idoso.
né, dessa integração com a família, que é muito importante, como você disse, né? Hoje no Brasil, nós temos em torno, como foi dito aqui, de 32 milhões de pessoas idosas, que dá mais ou menos em torno de 15% da nossa população. Temos a perspectiva que em 2030, o número de pessoas idosas com mais de 60 anos vai ser maior do que as pessoas de 0 a 14 anos. Em 2065, no Brasil, nós vamos ter em torno de 33% das pessoas da população será idosa. Quer dizer, nós deixaremos de ser uma pirâmide etária para ser um retângulo etário. E isto é muito importante para que temos ações hoje, para que nós tenhamos um futuro melhor para todos nós. Nesse 15 de junho, que é o Dia Nacional da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, nesse Junho Violeta, isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas não têm consciência dessa violência. Porque a violência não é somente física, ela é psicológica, ela é financeira. E nós tivemos e isso não é só o problema. Lá na Cidoso, que é a nossa comissão, nós já tivemos algumas audiências para tratar disso, e falamos lá com a pesquisadora e escritora a Miriam Goldenberg, que é uma pessoa que dedica a vida dela em defesa dos idosos. E ela falou de todos os problemas que tem, violência física, financeira, psicológica, mas um dos maiores é o abandono, é o desconhecimento, é o idoso não ter a voz de ser escutado. Então, ela deu alguns exemplos, muitas vezes, que todo mundo sabe quanto o idoso ganha na casa, mas o idoso não sabe quanto ninguém ganha. Ele vai ao médico, o médico não fala com ele, fala com o acompanhante. Então, esta é uma questão hoje que nós trazemos para a luz da sociedade, que nós não vamos resolver somente com leis. Tem que ter uma campanha de conscientização da sociedade, do tratamento com o idoso, para integrar, como a nossa amiga falou, a Laí, integrar o idoso com a família, que é a base de tudo. Então precisamos de educação, de conscientização, para tratar disto aí. E também vai de encontro com o que a Miriam falou, que tudo isso muitas vezes causa ao idoso uma morte simbólica. Que é exatamente, eu queria parabenizar o vídeo que foi feito, que é exatamente o sentimento que o vídeo transfere. Quando ele chega na imagem e fala: você está me vendo? Então, além das leis, do respeito, da dignidade, o idoso precisa da integração com a família. Então, este é o momento hoje de trazer esse tema para a sociedade, nesse mês tão importante, da violência contra o idoso, física, psicológica, e ele não passar à margem do conhecimento. Então, todos estamos envelhecendo, né? A Dulce, que também é uma senhorinha lá do Piauí, falou que não admite que a velhice seja estigmatizada como algo ruim e a juventude como algo positivo, um negativo e outro positivo. Não. As duas fases são fases da vida que têm seus lados bons, seus lados positivos, seus lados negativos, que todos nós temos que viver e queremos que todos tenham essa vida boa. Então, hoje, nós temos que ter essa consciência de passar para a população que isso é algo que está começando. Eu sinto que essa bandeira ainda não está na luz total, as pessoas não têm consciência do que está acontecendo, mas com os vídeos, com as leis, nós vamos trazer esse debate para a sociedade, melhorar a vida das pessoas que hoje são idosas e melhorar a vida das pessoas também que estão caminhando para ser. Né? A Laís também foi muito feliz representando aqui o Ministério do Wellington Dias, que é meu conterrâneo lá do Piauí, e que isso também tem um preconceito que é ligado diretamente à pobreza. Quanto mais pobre a pessoa é, quanto menos condição tem, mais desrespeitada a pessoa fica. Então, essa questão, né, dessa rede de proteção social é muito importante. E o governo do Brasil tem que pensar numa rede total, usando todos os ministérios, não ficar restrito somente a uma secretaria aqui nesse ministério, para fazer uma ação em conjunto, para poder melhorar a vida dessas pessoas. Eu acho, na minha opinião pessoal,
a vida da nossa população não é uma vida fácil. E você chegar na velhice, na melhor idade, não ter seus direitos respeitados, não ter dignidade, é inadmissível. Então precisamos de ações para diminuir, para amenizar, resolver esse problema. Então, queria deixar aqui a minha contribuição, dizer, como deputado federal, podem contar comigo para fazer as leis e tentar resolver, trazer para a sociedade esse problema e dar o nosso melhor. Muito obrigado e parabéns a todos. Registramos e agradecemos a presença do professor da Universidade de Brasília, Vicente Faleiros, as professoras Vívia e Margot, representantes do Unicer. A professora Maria Antônia, diretora do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Pessoas Idosas. E Helena Monteiro, coordenadora do GT da Pessoa Idosa do CNMP. Luciana Amorim, do Conselho Estadual do Idoso do Estado de Goiás. Senhoras e senhores, neste momento assistiremos ao vídeo institucional da campanha Junho Violeta, enfrentamento a todas as formas de violência contra a pessoa idosa, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nas frestas do tempo, a dúvida se estabelece sobre o caminho a percorrer, a jornada que se avizinha e a nova página que floresce. O meu envelhecimento tem sido, por incrível que pareça, um processo bem prazeroso, porque eu sempre tive a consciência de que eu precisava me preparar para envelhecer. E este preparo para envelhecer supõe que a gente busque informação, que se busque conhecimento, busque participação em grupos, em atividades que oportunizem essas experiências, essas trocas de situações de conhecimentos vividos, aquelas situações que outras pessoas sofrem, e aí então isso faz com que a gente se prepare, outras pessoas sofrem, e aí então isso faz com que a gente se prepare para não deixar isso acontecer com a nossa vida. Envelhecer é um direito inegociável e que deve acontecer com dignidade. Apenas nos primeiros 5 meses de 2023, o Disque 100 recebeu mais de 47 mil denúncias de violência contra a pessoa idosa. Isso representa um aumento de 57% nas denúncias e de 87% nos registros de violações de direitos. As mais recorrentes são negligência, abandono, violência física, psicológica e violência financeira. Na minha opinião, a informação é fundamental para que o idoso conheça o seu direito e ele saiba se defender dessas violências. Se ele não tem esse acesso, se ele não consegue chegar ao alcance, ele não vai conseguir saber se defender, e ele muitas vezes está sofrendo a violência e não sabe distinguir, não sabe se armar, né? Não sabe ter um mecanismo de defesa para evitar que isso aconteça. É dever de todos promover uma sociedade inclusiva e respeitosa, em que o envelhecimento aconteça com dignidade e segurança.
primeiro, para ser uma travesti idosa, é preciso passar esse estágio, porque morre-se muito jovem. Então, quando se é uma pessoa trans idosa, ela já passou por muitas fases de violência em toda a sua vida. Eu disse um dia que a nossa vingança é envelhecer. A vingança das travestis é envelhecer contra o sistema que aí está, porque não é fácil ser travesti e tampouco é fácil ser travesti e idosa. Quando eu usava óculos, era 4 olhos. Aí que eu parei, fiz catarata e agora chama de velha também, por causa do cabelo, porque eu não posso pintar, que dá alergia da tinta. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, tem atuado incessantemente na conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa e promoção dos direitos desse segmento social. Essa gestão tem retomado o compromisso de construir uma sociedade mais digna, que cuida e respeita a pessoa idosa. São dezenas de entregas até aqui. Devemos assegurar uma vida digna, com acesso a cuidados de saúde, moradia adequada e oportunidades de lazer para essa parcela da população que tanto contribui com o país. Envelhecer é uma dádiva, uma evidência de tanta vida já vivida. E você, tem feito a sua parte? Eu acho que a gente tem que denunciar, né? Ligar para a polícia, não sei, avisar a Secretaria de Direitos Humanos ou algum órgão do tipo. Em todos os sentidos, para cuidar do idoso. Tem muita história para contar. E eu acho um absurdo isso. É principalmente a questão de, por exemplo, do idoso não ter alguém para acompanhar, alguém de confiança, virou um parente ou sei lá, que finge, né, tentar ajudar e aí acaba tirando o dinheiro daquela pessoa, né, e não cuida como deveria cuidar. E aí às vezes a pessoa acaba precisando de uma assistência maior e ninguém sabe, né? De abandonar nos asilos, eu acho que isso é muito triste. Eles se sentem sozinhos, eles se sentem vulneráveis, né? Várias são também as pessoas que praticam esses atos violentos, mas também há várias entidades, organizações e pessoas para cuidar disso, para repelir isso, para afastar isso da nossa sociedade. E a família também chegar junto, né? Não só o governo em si, mas principalmente a família. Eu não me permito entregar os pontos tão cedo. O fim vai chegar, vai. Mas até que ele chegue, eu vou procurar fazer o melhor possível e desejo também que cada idoso, cada idosa possa alcançar esse nível de otimismo, de empoderamento, de buscar, de pegar, de ter acima de tudo muita fé. Em caso de violência contra a pessoa idosa, Disque 100. Se for emergência, Disque 190. Mais uma vez. Neste momento, convidamos o ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, a presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, CONIF, Maria Leopoldina Camelo, o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, e o coordenador-geral de Políticas de Envelhecimento Ativo e Saudável e Desenho Universal, Kênio Costa de Lima, para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O objeto do presente acordo de cooperação técnica é o estabelecimento de ações conjuntas para fomentar a institucionalização da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa em todo o território nacional.
Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Boa tarde. Quero cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui presentes, dizer da minha enorme alegria, da satisfação de compartilhar esse momento tão especial, tão esperado. A gente pode dizer isso, né, Alexandre? Que é um momento tão esperado, porque se trata de um início, e é só um início de tudo aquilo que nós pretendemos fazer. Eu, antes de iniciar a minha fala e os cumprimentos de praxe, eu quero só fazer um alerta à minha equipe, que é a seguinte: eu estou com o terno dessa cor hoje por acaso. Portanto, não pensem que a cada comemoração eu vou com um terno da cor específica. Vocês não vão conseguir me convencer disso. Então, porque daqui a pouco começa, né? Amarelo, laranja, tal, e eu vou ser obrigado a comprar um terno de cores extravagantes a cada vez. Meu pai já me ensinava que ternos de cor extravagante tem que ter alguns assim, mas para momentos especiais. Esse é um momento especial, esse é um dia especial, então eu quero agradecer imensamente o carinho e a presença de todas as pessoas que aqui estão. Quero agradecer ao secretário Alexandre da Silva, companheiro, que tem se esforçado imensamente para dar um contorno todo especial para a secretaria. Então, obrigado, Alexandre, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu compromisso. O deputado Castro Neto, primeiro presidente da Comissão do Idoso. Então, deputado, muito obrigado, viu, pela sua presença. Quero comentar também a minha secretária executiva, né, que é a Rita Oliveira, que aqui está, a quem eu cumprimento também todos os membros da equipe, todas as pessoas que trabalham, os trabalhadores, as trabalhadoras do Ministério. Então, muito obrigado. Quero agradecer também que não está mais aqui, a Ethel Maciel, secretária nacional de Vigilância, Saúde e Ambiente, que dá uma contribuição incrível, né, porque é uma parceria com o Ministério da Saúde, e eu já tenho ressaltado há muito que as questões ligadas à saúde são questões de direitos humanos. Então, muito obrigado a Ethel, e saudando a Ethel, saudo obviamente a minha amiga Lígia Trindade. Laís Abramo, obrigado, minha amiga, secretário nacional de Cuidados e Família do Ministério e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Também estendo meus cumprimentos ao meu companheiro querido Wellington Dias. Muito obrigado pela sua presença e sua parceria. Somos parceiros, né? Estamos no mesmo prédio, inclusive, que facilita muito o nosso contato. Márcia Hollenberg, secretária de Cidadania, Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Muito obrigado, Márcia, pela sua presença. Também estendo meus cumprimentos à minha amiga querida Margarete Menezes. Fábio Eon, representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, que fez um discurso muito importante, colocando o idoso como um dos pontos focais, fundamentais da atuação da Unesco. Agora, muito obrigado, Fábio, pela sua fala tão importante, essa reorientação tão importante de uma organização tão relevante como é a Unesco. Cumprimento também a Maria Leopoldina, presidente do Conselho de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com quem firmamos a parceria. Obrigado, querida. Obrigado mais uma vez. E por fim, não menos importante, a Lair Moreno, representante da sociedade civil do Grupo Mais Vividos. Obrigado pela sua presença, querida. Agradeço também e parabenizo a Eleni Fagundes, Chico Nogueira, pela belíssima apresentação que nos propiciaram aqui. Demais autoridades, senhoras e senhores. Pois bem, eu tenho dito com muita frequência que o Ministério dos Direitos Humanos é o Ministério do futuro, né? Eu gostaria que, inclusive, no futuro, esse fosse o nome do Ministério. Porque no futuro espero que não seja mais preciso pensar nas violações de direitos humanos, e a gente vai poder pensar no futuro. E aí, quando não for mais preciso pensar nas violações de direitos humanos, o Ministério ele não terá razão de ser.
Eu espero realmente que isso aconteça. Eu espero que um dia esse ministério não exista mais, porque aquilo que ele se presta a fazer já não faz sentido. Mas, de qualquer maneira, se o Ministério dos Direitos Humanos é o Ministério do futuro, eu quero dizer ao secretário Alexandre que ele se imbui de uma tarefa que eu diria que dá talvez o sentido primordial para esse ministério. Embora criança e adolescente, que é um dos pontos fundamentais de atuação do ministério, digam até intuitivamente respeito ao que nós entendemos como futuro, e sem crianças e sem a juventude não há possibilidade de projetar o futuro, mas eu quero dizer que o futuro materializado, o futuro que se dá diante dos nossos olhos enquanto possibilidade, está na pessoa idosa. A pessoa idosa é a materialização do futuro. Ela é a nossa comprovação da teimosia da vida, da persistência em existir. É a prova material da nossa conexão com o mundo, com a existência, com o mundo circundante, ou seja, ser possível envelhecer é sinal de que é possível persistir na vida, de que é possível continuar nesse ciclo da relação com as pessoas e com a natureza que nos circunda. Então eu diria, secretário, que ao fim e ao cabo todas as competências do Ministério, elas encontram o seu fecho fundamental na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. É o fecho. Porque o que a gente quer para uma criança e para um adolescente? É que ele possa envelhecer dignamente. Tem que estar vivo. E é por isso que a gente tem também uma Secretaria Nacional de Defesa e Proteção, de Promoção dos Direitos Humanos, que é justamente que cuida da proteção e da promoção das políticas da vida. Nós vimos aqui quando se falou sobre a população LGBTQIA+. Foi dito aqui, qual é a vingança? Permanecer vivo, para poder envelhecer. No final das contas, senhoras e senhores, o que eu espero para cada um de nós que aqui está, por mais jovens que sejamos, é que nós possamos envelhecer. Meu sonho é ficar velho. Estou conseguindo. E eu espero conseguir muito mais. Assim. Eu quero ser um homem muito velho. Eu quero inclusive contrariar todas as expectativas que se tem para um homem negro nesse Brasil. Eu quero ficar um homem velho. Quero envelhecer. Mas eu quero envelhecer porque a gente não quer só a vida, né? Assim como a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer saída para qualquer parte, enfim, a gente quer uma vida com sentido. Então, secretário, eu quero dizer que a sua responsabilidade é enorme, né? Enorme, enorme mesmo, porque nós seremos muito avaliados, nós seremos muito... Não falo de cobrança, não tem problema nenhum com cobrança. Até porque eu sou um bom pagador, né? Principalmente nas questões relacionadas à política. Eu me preocupo muito com a forma com que eu vou participar da história. É isso que me preocupa. Porque tem a ver com o futuro, tem a ver com o projeto, né? Ou seja, qual é o projeto? No projeto de vida, ou seja, no meu envelhecer, é que eu quero dar um sentido para a minha existência. Então eu acho que o nosso ministério ele será muito, quando eu falo nosso, do Brasil, né, que nós estamos aqui como gestores, será muito cobrado, ou melhor, ele será avaliado, essa é a melhor palavra, pelo que nós somos capazes de fazer pelas pessoas idosas desse país. Então, quero agradecer e quero também dizer da sua responsabilidade. Senhoras e senhores, se o idoso é o futuro, nós precisamos também garantir que
os idosos eles possam projetar-se em direção ao futuro. O que eu estou querendo dizer com isso? Em geral, quando nós falamos de pessoas idosas, eu tenho falado isso muito, eu conto sempre essa história para o secretário, e é uma coisa que nós fazemos, né? Nós, pessoas que ainda não somos idosos, mas pretendemos e estamos em vias de sê-lo. A gente costuma perguntar se uma pessoa idosa, e eu não faço mais isso, porque me treino, perguntar como é que era no tempo dela. Eu vendo essa pergunta? Você vai conversar com a pessoa idosa, como é que era no seu tempo? E aí até que um dia me deram uma resposta, meu tempo é agora. Meu tempo é agora. E vejam só que interessante. A gente, em geral, não pergunta para uma pessoa idosa o que ela quer fazer no futuro. Você quer fazer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10? Qual que é o seu projeto? Quando você não coloca um projeto de vida para uma pessoa, você imediatamente confina a pessoa. Confinar, aposentar, colocar no aposento e trancar a pessoa e não deixar a pessoa sair de lá. Perceberam então como a dimensão do futuro é fundamental para nós e como a dimensão do futuro é a dimensão que nos projeta em direção ao nosso sonho, que é o sonho da humanidade. Ou seja, a humanidade é um projeto, é uma utopia concreta, é um sonho do meio-dia. Mas a humanidade só é possível se nós somos capazes de nos projetar para além do tempo presente e para além das muitas vezes, do que é muitas vezes uma miséria, que é do passado. O passado não pode nos definir. O presente ele não pode nos confinar. Portanto, ter projetos, dirigir em relação ao futuro é o que nos garante uma existência digna. E, portanto, se nós achamos que envelhecer é o futuro que nós desejamos para as pessoas, nós precisamos, portanto, dizer às pessoas mais velhas que elas também têm um futuro, e mais do que isso, elas precisam se projetar em direção ao futuro. E o futuro não pode ser apenas o fim da vida biológica. Não pode ser isso. O futuro, portanto, tem que ser uma vida com sentido, uma vida que permita um legado. Então, é essa a nossa intenção. Quero até contar uma historinha em relação a esse vídeo que, acredito pelas reações que muitas pessoas gostaram. Esse vídeo me foi apresentado uma primeira versão e eu estou muito, eu diria, contaminado com essa ideia de futuro, né, secretário? De pensar o Ministério como o Ministério do Futuro e mais do que isso, o Ministério dos Direitos Humanos como o Ministério da Execução, da entrega. A gente pensa o futuro, mas a gente entrega o futuro para as pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Então vejam só. Me mostraram essa versão do vídeo, eu fiquei muito emocionado, como muitos fizeram, mas só que estava faltando uma coisa no vídeo. Eu achei que o vídeo está perfeito. Muito bom. Quero parabenizar a assessoria de comunicação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que, como eu já disse em relação a outras questões, pode ter igual, mas melhor não tem. Então, queria parabenizar a Minhascom por isso. Mas vejam só, eu disse o seguinte, que mais do que conscientizar, a gente precisa também apontar um caminho. É dever do Estado brasileiro, é dever desse governo, acredito. E, Laís, eu acho que quando você fala de cuidado, acho que você coloca as duas grandes marcas que eu acho que esse governo deve imprimir. E ao imprimir essa marca como governo, deve também imprimir essa marca no Estado brasileiro. As duas palavras, os dois princípios que devem nos mover em todas as áreas do governo e fazer com que o Estado brasileiro se mova nesse sentido, que é cuidado e solidariedade. O Brasil deve ser o país do cuidado e da solidariedade. É isso. Portanto, com isso nós podemos nos diferenciar de todo o período de trevas que nos antecedeu. Porque nós somos o governo do cuidado e da solidariedade. Nós nos importamos com as pessoas e, mais do que isso, nós fazemos o possível para garantir que as pessoas tenham um caminho em direção ao futuro. Então, não basta só conscientizar, nós precisamos também fazer com que as pessoas olhem para a situação e falem assim: puxa vida, minha situação não é boa. Às vezes as pessoas não sabem que a situação é tão ruim, às vezes elas estão tão mergulhadas no mundo ruim que elas acham que aquilo é o mundo natural. Então, conscientizar dizer o seguinte: isso aqui não é natural, isso é político, só que aí nós temos que fazer política. Dizer o seguinte: olha, como é político, nós podemos fazer política no sentido contrário e apontar um caminho diferente. E esse é o nosso dever. E é isso que nós vamos fazer. Senhoras e senhores, eu
Eu já disse em outras ocasiões, né, que o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania só existe porque ainda existem violações de direitos humanos. Eu acabei de dizer isso. Caso contrário, perderia o objetivo de existir. Infelizmente, não estamos nem perto disso se tornar uma realidade. Isso também vale para datas como 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Estamos longe de viver um cenário livre de diversas violências praticadas contra aqueles e aquelas a quem deveríamos reverenciar e prestar todas as homenagens. Infelizmente, a violência contra essa população ainda é uma realidade assustadora e que ganha ano após ano contornos tristes e cada vez mais estarrecedores. Quando analisamos os números de denúncias de violência contra a pessoa idosa recebidas pela nossa Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, constatamos que casos de negligência, abandono, violência física, psicológica e financeira são alarmantes. Isso deixa claro o tamanho do desafio da responsabilidade que temos. Apenas de janeiro a maio de 2023, o Disque 100 recebeu quase 50 mil denúncias, que apontam para cerca de 282 mil violações de direitos contra pessoas com 60 anos ou mais. Um aumento de 87%, como já foi visto aqui, no número de violações registradas em relação a 2022, ano em que mais de 30 mil denúncias, número elevadíssimo, revelaram um cenário alarmante de violações. Os dados que tiveram maior crescimento nos registros foram os registros de abandono, violência física e, em terceiro lugar, violência financeira ou material. Infelizmente, não vamos resolver esse problema somente com conscientização. Ela é parte, claro, parte fundamental dessa mudança. Mas é preciso que pensemos políticas estruturantes para enfrentar essa situação de maneira sistemática. Hoje o nosso grande desafio é construir uma política nacional ampla para a pessoa idosa, e é sobre isso que eu gostaria de falar, senhoras e senhores. Há uma série de experiências sendo feitas pelo Brasil, há pessoas estudiosos que há muitos anos se dedicam a isso. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos agora, e eu acho que este é o momento que abriu-se o espaço histórico da gente construir e implementar uma política nacional dos direitos da pessoa idosa. É isso, uma política nacional. Uma política nacional no sentido de que ela vai ser feita a partir da escuta de todas as pessoas que há muitos anos elaboram isso, ouvindo também as experiências nacionais e internacionais, mas principalmente, e deputado, isso é muito importante, envolvendo todos os atores do Estado brasileiro e mais, uma política regionalizada, capilarizada. Por isso a importância dos institutos federais também na confecção dessa política. É isso que nós precisamos caminhar para ter, uma política nacional dos direitos da pessoa idosa, de defesa e de promoção dos direitos da pessoa idosa. É isso que a gente tem que fazer, e esse é o objetivo que nós temos que palmilhar. Para isso, nós precisamos realizar um esforço nacional que faça com que a proteção das pessoas idosas se torne uma política de Estado e não uma política de governos, ou de governo. É por isso que temos hoje tantos ministérios representados aqui nesse auditório, porque sem união, transversalidade e diálogo, senhoras e senhores, não haverá avanço. E essa transversalidade começa aqui dentro. Se é uma coisa que une todas as pessoas, é o fato de que o envelhecimento é um dado que a todos nos atinge, e que assim seja, que nos atinja mesmo. Já estamos dando passos importantes. Nós reestruturamos os conselhos, que esperamos que funcione com mais democracia e participação popular, com mais representatividade da sociedade civil e de órgãos do governo, para que esse diálogo ele possa acontecer. Criamos agora, muito recentemente, o Fórum Nacional de Gestores e Gestoras de Direitos Humanos do Brasil, para que nós possamos encontrar periodicamente, com regularidade, estados, municípios, Distrito Federal, e discutir as políticas públicas, dentre as quais as políticas para as pessoas idosas. Então, isso tem que ser uma concertação nacional, e eu acho que é isso que o Ministério, a secretária executiva está aqui, há de convir comigo, o Ministério serve para articular. Essa é a competência do Ministério, articular, propor,
e transformar esses esforços em esforços nacionais. Nós temos que ser a caixa de ressonância das grandes experiências nacionais em torno desse tema e de outros temas. Senhoras e senhores, em outubro nós vamos completar 2 décadas, né, do Estatuto da Pessoa Idosa. Esse foi um marco na luta por direitos e trouxe de forma inédita princípios de proteção integral e de prioridade absoluta às pessoas com mais de 60 anos, assegurando direitos específicos para essa população. Mas o Estatuto deve vir acompanhado de ações que viabilizem o seu cumprimento. É por isso que desde o primeiro dia, a minha orientação para todos os nossos colaboradores é de que esse Ministério seja um instrumento fomentador de políticas públicas de qualidade e efetividade. Essa é a palavra-chave. Temos muitos desafios pela frente. Por anos, políticas para essa população não foram priorizadas. A violência é um dos maiores problemas e o abandono, que é um dos tipos mais dolorosos de violência, ainda é uma realidade diretamente proporcional a essa população. A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos estabelece o artigo 2º a definição de abandono. É um trecho curto e faço questão de ler para todos e todas que aqui estão. Abandono é a falta de ação, deliberada ou não, para atender de maneira integral às necessidades de um idoso, que põe em risco sua vida, a sua integridade física, psicomoral. Minha cara Laís, percebe então que nós estamos em contradição com a Constituição, com as leis e com as normativas internacionais, porque o Estado brasileiro tem estado até agora, ele tem abandonado as pessoas idosas. A gente só pode reverter isso se a gente transformar o Estado brasileiro num Estado de cuidado. A gente não tem outra alternativa, a não ser que nós queremos ficar em contradição com o que determinam as convenções. Aliás, a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos está no Congresso Nacional, nós conversamos sobre isso e nós faremos, e essa é a nossa prioridade no sentido de articulação com o Congresso brasileiro. É a aprovação dessa convenção. Não nos enganemos, senhoras e senhores. Quando o Estado permite que uma pessoa idosa passe horas na fila para tentar conseguir um benefício ao qual ela tem direito por força de lei, esse mesmo Estado, como eu já disse, comete abandono. Quando não oferecemos equipamentos públicos adequados às necessidades dos idosos, está caracterizada a situação de abandono. Não são apenas as famílias que precisam de orientação e sensibilização para proteger os direitos das pessoas idosas. Nós, gestores públicos, também precisamos. Então vejo que a dimensão da educação é fundamental. A dimensão da educação, aliás, ela vai no sentido, de formar, de forjar a subjetividade das pessoas idosas para o futuro, mas também é um processo que envolve os gestores públicos que cuidam disso e de outras questões. Precisamos nós sermos educados também, de maneira permanente. Eu disse que não são apenas as famílias, mas também as famílias, E quantas vezes nós já não ouvimos falar de uma senhora que passou décadas cuidando dos filhos, como foi dito aqui, dos netos, e quando chega uma certa idade a saúde fica frágil, é tida como inválida, é esquecida nos cantos da casa, em um quarto, ou aquele avô que sempre cuidou do seu dinheiro e garantiu recursos materiais e presentes para todas as pessoas da família, mas quando fica idoso não consegue sequer ter acesso à sua aposentadoria. Além disso, eu penso que nós precisamos superar a concepção de que a população idosa é única e homogênea, como já foi também dito aqui. Os que já passaram dos 60 anos possuem trajetórias completamente diferentes. Na verdade, os nossos esforços para pensar uma política da pessoa idosa é justamente para garantir que as pessoas possam viver na sua singularidade. É isso que nós queremos. É que as pessoas possam, retirando as barreiras do mundo que as impedem de ter o seu máximo potencial emancipatório, que cada um possa viver a plenitude da sua singularidade. É essa a ideia fundamental. Aí a arte floresce, o amor aparece, as coisas que só nós, seres humanos, que nenhuma inteligência artificial pode fazer, elas vão aparecer na sua força total.
Já foi lembrado aqui das sociedades tradicionais e como as pessoas mais velhas elas são respeitadas pela comunidade. Aliás, eu nunca posso me esquecer quando meu saudoso pai, quando ele, eu não digo que ele, meu pai e minha mãe, né, quando eles nos deixaram, eles não deixaram, né, quando eles se tornaram ancestrais e passaram a habitar o meu coração, eu me lembro da exata sensação de uma biblioteca que se queimou, né? Queimou-se uma biblioteca inteira. As coisas que eu conversava com a mamãe, a vida do papai. Você sabe, meu pai ele foi jogador de futebol, né, famoso no Brasil, enfim, jogou. Então ele tinha tantas histórias para contar, e eu lembro que um pouco antes dele morrer, eu tinha pensado e estava meio articulado para eu escrever uma biografia do meu pai. Mas eu queria ouvi-lo, eu queria que ele fosse o autor eu queria que fosse uma autobiografia, né? Mas enfim, vejam só o que significa, portanto, a gente cuidar da questão do envelhecimento, a gente cuidar da memória também do país, né? É a memória. E digo, sem memória não tem futuro, gente. Sem memória não tem futuro. É justamente essas memórias que vão nos permitir uma preparação, né? Aqueles que são mais jovens, para que eles possam justamente saber desviar dos perigos da vida, né? É justamente essa experiência daqueles que persistiram, né, apesar dos pesares, foram teimosos, que teimaram em viver. Justamente são esses que nos ensinam como a gente consegue pular alguns obstáculos, pegar alguns atalhos, né, os bons atalhos da vida, e não passar por o que muitas pessoas que aqui estão já passaram e tem muito a nos ensinar. Então, Márcia, a gente precisa pensar muito nessas questões relacionadas à memória das pessoas mais velhas nos territórios, sabe? Os pontos de memória, que são pontos de cultura. Eu diria que os pontos de memória são pontos de sobrevivência, né? De vida, né? E que demonstram que é possível continuar vivo. Né? É fundamental para enfrentar a violência da juventude hoje, ou que dizima a nossa juventude, sendo mais preciso. Então é fundamental que nós tenhamos esses pontos de memória, é fundamental. Isso faz parte, viu, secretário, de uma política para a pessoa idosa. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Senhores, o vídeo, portanto, ele mostrou uma coisa importante. O que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania faz e fará, e eu garanto que fará, não é nenhum tipo de demonstração de beneplácito ou de que nós temos o coração bom. Até temos, né? Assim, ou pelo menos tentamos ter de vez em quando, né? Essa é a ideia. Às vezes ele fica meio peludo, assim, ele tem que ficar, o coração ele fica meio duro, né? Mas por uma necessidade de ter que combater o bom combate. Mas não é isso, não. A questão é que nós estamos fazendo política aqui porque é dever do Estado brasileiro. Se há alguma coisa que para mim é muito evidente, é que nós temos que o tempo todo dizer o seguinte: isso é dever do Estado brasileiro, é dever do Estado brasileiro, cuidar das pessoas, estimular a solidariedade social, cuidar das pessoas, isso é dever do Estado brasileiro, senhoras e senhores. Muito obrigado a todos e todas. Agradecemos as palavras do ministro, agradecemos as autoridades que prestigiaram essa mesa de abertura. Essa foi a abertura do Seminário Nacional dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, que acontece hoje e amanhã aqui em Brasília. Vimos aí a participação do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações do governo federal. Acompanhe também as nossas redes sociais. Até a próxima!